Depois que nós vimos, na semana passada, a colocação de os fluidos, a origem e a estrutura dentro da proposta de Allan Kardec, fluido universal, fluido cósmico, subdividido em matéria, energia passiva, fluido vital, dentro do fluido vital, princípio vital, e é pelo princípio vital que a estrutura chamada princípio inteligente acessa a matéria. E esse princípio vital, quando ele é acessado, ele gira, ou seja, ele movimenta toda a energética do fluido vital, que na realidade ele está disseminado na matéria e na energia passiva, gerando a vida. Dentro daquele esquema, vocês visualizaram, né? Eu sei que vocês têm boa memória, então eu fui falando aqui e vocês viram, não foi assim? Foi. E quem não veio a semana passada é porque já viu recentemente no outro curso, então também já viram. Ou preciso eu projetar de novo o mesmo esquema? Não, né? Não. Ou precisa? Para que eu fui perguntar? Eu já aprendi que não é para fazer certas perguntas, aí a gente vai e faz. Na hora que faz, aí depois fica reclamando de quem? Não pode reclamar. Vocês lembram? Deus, criação, princípio inteligente, que se desenvolve, ali é o ramo do espírito e aqui no outro da matéria, fluido universal, interconectado com o princípio inteligente, universal, que tem a unidade princípio inteligente até chegar ao espírito. E no ramo da matéria, fluido cósmico, que é o grande campo oriundo do fluido universal. Desse fluido cósmico, ali nós temos matéria e energia passiva e fluido vital. No fluido vital temos o princípio vital, que é onde o princípio inteligente se conecta para acessar a matéria. Então, dentro do fluido vital, matéria e energia passiva, e o princípio vital, que está ali, passivo também, quando ele é acessado pelo princípio inteligente, surge o fenômeno vida. Perfeito? Perfeito. Que isso tudo ficou reduzido nessa simbolização aqui, né? Fluido vital, com partículas de princípio vital, que aqui está inativo. Quando a ação do princípio inteligente atua sobre o princípio vital, ele movimenta o campo vital e aí surge a chamada vida. Então, desde aí a gente pode, deve e precisa entender que onde há vida, há fluido vital. E, portanto, o fluido vital em si é a melhor expressão do magnetismo. Quando qualquer pessoa diz, não, mas eu não sei o que é magnetismo, não me interessa magnetismo, a gente não vai falar sobre magnetismo, ninguém estuda magnetismo, todas essas coisas, está dizendo bobagem. Porque magnetismo é intrínseco da própria criação, é intrínseco da natureza. O que a gente, quando diz assim, eu não quero entender ou interessado em magnetismo, não está querendo entender como é que a lei funciona, ou não está querendo se pôr a serviço dessa lei. Mas querer negar magnetismo é querer negar-se a si próprio, é querer dizer que você não vive. E olha que eu não estou nem falando de você espírito, estou falando de você corpo. O seu corpo só tem vida enquanto tiver um magnetismo gerindo ele. Só que esse magnetismo, como ele é uma ligação na essência do espírito, quando você sai do corpo, por que o corpo se decompõe? Porque agora ele fica sem regência e agora outros seres vão agora atuar dentro do seu universo vital. Por isso é que, por exemplo, você tem um pedaço de carne, se você deixar, daqui a pouco ele começa a se decompor, porque um outro princípio de vida começa ali se estabelecer, nem que seja um princípio de degeneração, mas ali está. Aproveito o link para até lembrar que o Espiritismo, enquanto doutrina, ele é fantástico, porque até onde eu conheço é uma das poucas doutrinas que trata o quesito destruição como uma lei, e estuda a destruição como uma lei,
e dá inclusive razão para que exista a destruição. No Livro dos Espíritos isso é tratado em uma dimensão literalmente grande, sempre considerando a destruição dos planetas, a destruição da vida como um todo, mas que nós podemos aproveitar e trazer para o nosso universo. Se a destruição é uma lei, eu posso combater uma destruição com outra destruição. Por exemplo, o câncer é uma destruição. Eu posso combater o câncer destruindo. Então eu vou usar a lei de destruição para evitar uma outra destruição. Como se coloca de forma bem corriqueira, né? O mal maior há de ser abatido, mesmo que para isso você tenha que usar de uma outra força do mesmo nível ou de nível superior. Quando a gente pensa assim, começa a ver a vida magnética, a gente começa a reelaborar ideias. Eu nunca tinha pensado nisso. Então um câncer, ele está atendendo a uma lei de destruição, vai destruir o meu físico, vai me levar à morte e destruir uma parte de minha experiência. Mas se por algum motivo eu tenho razão, quero e posso prorrogar e fazê-lo com qualidade, um dos mecanismos que eu tenho é o de destruir o que está me destruindo. E isso a gente faz cotidianamente. Quando a gente tem fome, a gente se alimenta, por quê? Porque se você não se alimentar de jeito nenhum, num primeiro momento você começa a queimar excessos que tem no seu organismo. Num segundo momento você começa a queimar alguma coisa que vai lhe fazer falta. E se você não der solução, você vai queimar tudo, queima a vida. Então, é um princípio da natureza, a lei de destruição. O que nos compete é saber usar essa lei. A pergunta dela é se existe um impasse na natureza pelo homem que não tenha magnetismo. Eu desconheço. Tudo tem magnetismo, absolutamente tudo. Até você dizer assim, não, eu não sou passista, não quero ser passista, eu nem sou religioso, nem de coisa nenhuma. Ah, mas eu tenho raiva das pessoas, de quem eu tenho raiva a pessoa não progride. Isso é magnetismo. Você está emitindo um magnetismo ruim. Se você pensa bem por uma pessoa, mesmo que ela não saiba, esteja onde ela estiver, você está emitindo uma onda que é chamada também de magnetismo. Não é à toa que acontecem as coincidências, os encontros fortuitos. Nada existe por acaso. Quando se diz isso, não é que há uma programação absoluta em que ninguém mexa, mas é porque tudo colabora para que tudo se consossie. Porque senão nós teríamos exemplos na vida de situações totalmente estanques. E elas não são, por mais longe, por mais reservado que você viva, por mais onde quer que você esteja, você vai sofrer influência das mudanças climáticas, você vai sofrer influência de animais, de visitas, de não visitas, você vai sofrer influência de alguma forma. Ninguém está isolado no mundo. E se você coloca neste mundo a presença espiritual, aí então é que ninguém está isolado. O que nos comporta fazer, como todo o princípio de boa sociedade, é ficar o melhor possível com isso que a gente chama de sociedade. Eu sou sozinho uma sociedade quando eu me considero os bilhões de células e moléculas que eu tenho. Para que eu me dê bem nessa sociedade, eu tenho que respeitar essa sociedade. Eu não posso, a pretexto de estar com fome, começar a colocar comida nas minhas pernas. Apesar de que as minhas pernas se nutrem do alimento que eu ingiro, não vai ser passando uma banana nas pernas que eu vou matar minha fome ou dar o potássio que eu preciso para os meus músculos. Eu tenho que respeitar esta sociedade chamada meu organismo, como eu tenho que respeitar todas as outras sociedades. Para agredir, eu posso ficar despido, não tem nenhum problema, dentro do meu banheiro, tomando banho, ou até mesmo para aqueles que vão para sociedades naturalistas ou naturistas, eles podem ficar despidos, não tem absolutamente nenhuma aberração. Mas agora, só porque você frequenta uma sociedade dessas, você não pode sair despido no meio da rua, porque isso se chama atentado ao pudor, e aí você vai ser preso. Então, nem tudo que é certo no lugar errado, e vice-versa.
Tem muitas coisas que, mesmo erradas, no lugar certo está tudo certo. Em magnetismo também é assim. Nem eu posso querer que tudo tenha um comportamento único, nem eu posso entender que nada tem comportamentos. A intenção vale, o comportamento vale, o reconhecimento vale, mas a experiência também vale. E isso a gente pega muito na cultura ocidental. Por que eles valorizam tanto pessoas idosas? Não é porque elas são idosas, é porque elas levam em si sabedorias. E por que elas têm sabedorias? Porque com o tempo isso foi passando. Um foi passando para o outro as suas experiências e dizendo: olha, isso eu aprendi com muito sofrimento, aproveite. E um começou a passar para o outro. Nós vivemos em países, aqui quase todos, em países muito novos. Nós temos 500 anos que fomos descobertos e colonizados. É muito pouco tempo. Então, em 500 anos, a gente parece que ainda não adquiriu o hábito da transmissão dos bons comportamentos. E o pior, hoje em dia a gente está perdendo quase todos. Hoje em dia você não vê um filho pedir a bênção. Na hora que você não pede uma bênção, não é uma mera formalidade. Você está perdendo, você está abrindo mão de receber uma carga energética positiva. A bênção, meu pai, Deus te abençoe, meu filho. Nossa, isso é um poder, isso é um passe magnético fantástico, e a gente abre mão disso a troco de nada. Um bom dia, bem dado. Nossa, é muito legal, você chega até meio cabisbaixo para trabalhar, está meio cansado, a pessoa, bom dia, que bom que eu estou lhe vendo. Nossa, você toma um susto, porque é um impacto que vem magnético naquilo ali. E do jeito que eu gosto e preciso, eu também posso ser o veículo disso. Então, o magnetismo, Cecília, ele está em absolutamente tudo, não tem onde não está. Você está dormindo e é o magnetismo que faz com que o seu organismo continue funcionando, sua aura continue se expandindo ou se projetando, absolutamente tudo. A cada inspiração e respiração que a gente faz, a gente renova o ciclo vital. Não é à toa que é bem evidenciado que algumas células estão fora desse contexto, mas a grande maioria das células do ser humano, depois de 7 anos, já não existem mais, são outras, foi tudo renovado. Renovado por quê? Porque tem vida que se renova o tempo inteiro. Não é justo, portanto, a gente simplesmente achar que tem que deixar como está para ver como é que fica. Não, a gente tem que fazer para melhorar. Nós tivemos aqui o modelo dos centros vitais. Sim, eu queria só fazer uma reposição. Eu brinco muito, falo muito, óbvio, e isso é complicado. E nas brincadeiras, às vezes, as pessoas podem entender que uma coisa está além de uma brincadeira. Quando eu dei aquela analogia do contabilista, aquilo dali é apenas uma brincadeira. O contabilista que fizer isso, ou seja, ajustar do jeito que o chefe quer, isso é desonesto, passível de prisão, de detenção, de multas, é passível de 1 milhão de coisas, tá? Eu estava aproveitando mais uma situação que era super comum, do mesmo jeito, como eu disse, que em matemática, dependendo do cálculo que você faça, a matemática é exata, mas ela pode levar você para uma situação não necessariamente exata como nós queríamos, tá? Então, se por acaso alguém se sentiu aí desconfortável por esta e por outras, relevem, coloque tudo isso na caixa da loucura de Jacó. Isso é coisa de um idiota que de vez em quando se apresenta como tal, mas fora disso eu falo mais sério do que brinco. Aqui está o meu paciente, magrinho, aparentemente não tem nenhum problema, apesar de magro, está com colesterol alto, triglicéridos sob descontrole. E aí você pergunta a ele: e aí, meu filho? Ele diz: só eu não como nada. De onde é que vem esse meu colesterol? Eu digo: do fígado. Vem do fígado. Um dia eu fui a um cardiologista e ele, quando a primeira vez que eu fui a ele, ele olhou para mim e disse: vamos examinar esse seu colesterol, porque parece que eles têm ali o, né? Aí eu digo: mas só o colesterol? O doutor disse: não, eu vou pedir outras coisas. Como quem diz assim: eu vou pedir outras coisas só porque tem que pedir, mas o colesterol aqui eu sei que é o problema. E aí eu ri para ele, eu disse: não, o senhor está precisando de ter um colesterol, mas eu não tenho colesterol alto. Tá legal. Aí eu fiz o exame. Quando ele chegou, eu disse: peraí, eu acho que a gente vai ter que refazer esse exame. Eu pensei que seu colesterol era mais alto. Eu disse: mas eu disse para o senhor que não é. Sério,
Mesmo assim, você vai ter que tomar simvastatina. Eu disse: espera aí, doutor, meu colesterol está normal. O senhor quer que eu tome remédio para baixar? Ele disse: é, porque o ideal hoje é que a gente fique com... E ele disse lá o item. Eu digo: doutor, mas se eu não comer nada, eu ficar em jejum agora, só água, mais nada, o senhor não acha que baixa? Ele disse: não, porque o mínimo que o fígado produz é acima do que o mínimo que você tem que deixar. Por isso que todo mundo tem que tomar esse remédio. Doutor, me desculpa a generalização, mas não vou tomar seu remédio não. Eu não vou, porque assim eu vou endoidar. O senhor quer que eu diga agora pro meu fígado que ele está errado, porque eu não estou. Agora ele também é quem está, porque já que não sou eu, é ele. Disse: não, porque é uma taxa de segurança. Eu digo: não, não é uma taxa de segurança, porque se o limite dele é mais alto do que o que você quer, então eu estou fora. Antecipo-me logo até pedir desculpa aos médicos, mas isso foi um diálogo real. Ele acha que eu tenho que ter um colesterol abaixo do abaixo do abaixo. E eu disse: não, senhor. E aí eu tenho uma amiga aqui muito querida. Eu disse: Jacó, é muito fácil, Jacó. Você come fruta, pão e inhame. Eu disse: mas como? De manhã, de tarde, de noite. Eu digo: você quer que eu desencarne? Diga logo. Faça uma oração forte, diz assim: Deus, leva Jacó de volta. Porque oferecer para um indivíduo que nem eu, para comer fruta, pão e inhame todo dia, 3 vezes por dia, quer que a pessoa morra. Se leite não, leite de jeito nenhum. Leite é a pior condenação do mundo. Aí eu, para provocar, que eu não passo batido nessa. E que uma batatinha frita. Você não pode provocar uma pessoa da área de nutrição pior do que perguntar se pode comer batata frita, né? Agora eu pergunto bem sério. Eu digo: mas uma batata frita? Não, é até melhor por conta do óleo que dificulta a quebra da proteína, não sei o que. Sim, mas pode ou não pode? Não, é melhor, mas não pode. Eu digo assim: então eu posso inhame. Agora batata frita, de jeito nenhum. Pão eu não vou nem perguntar, né? Disse: não, pão porque tem um glúten, porque o glúten... Rapaz, mas foi um discurso. E o bom é que essa pessoa está aqui, sabe? Eu não estou falando pelas costas não, ela está aqui me ouvindo. Me fez um discurso contra o glúten, que eu vou dizer uma coisa: pela primeira vez eu tive vontade de matar alguém. Eu queria saber quem foi que inventou esse tal de glúten, que eu queria matar, porque é um bicho danado, né? Pois muito bem. Para resolver essas coisas todas de uma forma mais tranquila, a gente tem magnetismo. Aí uma vez eu disse isso desse jeito, a pessoa chegou para mim e disse: Jacó, e quem tem obesidade mórbida pode resolver? Eu digo: mas vocês também querem cada coisa. Vamos resolver outros problemas. Primeira coisa para a obesidade mórbida: veja por que está engordando tanto. Mas a gente não quer isso não, a gente quer que dê um jeito. Aí eu soube que tinha até um centro aqui no Brasil que tinha uma operação espiritual de estômago, né? Cortar o estômago, sei lá. Eu não sei. Para mim isso é mediunidade e não magnetismo, mas deve usar o viés magnético sem dúvida. Mas eu não sei trabalhar obesidade mórbida não. Mas quando alguém me pergunta: então magnetismo é panaceia? Não, mas magnetismo cura tudo. Só que tem que usar convenientemente. Quem vai usar, como vai usar, quem vai usar sabe ou não sabe. Esse é o problema. Como é que a gente usa? Como é que a gente faz? E para isso a gente precisa de investimento. Como a gente não tem investimentos financeiros, a gente teria que ter pelo menos investimento de temporais, de tempo. Tempo, dedicação, observação, anotação, mas a gente faz um passo e uma anota. Aqui no Leão a gente anota. Quando vocês vierem quarta-feira, para quem nunca veio, vai ver como é anotado, tudo é anotado. E depois é comparado. Mas mesmo assim a comparação não é tão eficiente como deveria ser. A avaliação poderia ser ainda melhor. Só que por tudo que você queira melhorar, você tem que ter mais gente, tem que ter mais equipe, tem que ter mais... E aí vai, é um mundo que não acaba nunca. E aí no final não tem dinheiro para fazer isso. Não tem dinheiro por quê? Porque o movimento espírita não tem dinheiro para se manter. E quando alguém quer dinheiro do movimento espírita, é quase que chamado de demoníaco. Como que se a vida normal, cotidiana, ela funcionasse sem custos. Então o ideal era que a gente tivesse sistema já todo, era bom que cada cabine já tivesse um terminal de computador. A gente já tem até o projeto para isso, mas o custo é muito caro. Então você tem que ter
computadores em todas as salas, tem que ter controles, tem que ter quem digite, depois tem que ter análise, tem que ter softwares, e por aí vai, é um mundaréu de coisas. Mas enquanto não tem, o que a gente faz? Vai fazendo o mínimo que seja possível. Anota. Quando tem um caso interessante, coloca alguém para acompanhar, tirar exemplos, tirar dedicação. Teve um companheiro aqui agora que no intervalo me mostrou rapidamente que ele tem um irmão que teve uma síndrome, depois sofreu um AVC e está há 5 anos tendo vida vegetativa. Ele foi lá, passou 15 dias com o irmão. O irmão não movimenta nada do pescoço para baixo. E aí ele me mostrou um vídeo que recebeu essa semana, depois que ele fez os passes lá, voltou para cá, que ele não vive, esse irmão dele mora lá em São Paulo, está internado lá em São Paulo. Aí ele mostrou, está ele lá levantando o braço. Para quem não movimentava nada, se você consegue voltar a movimentar um braço, significa dizer que há potências para você movimentar muito mais. Aí a pergunta, e lá em São Paulo, quem é que pode fazer isso para dar continuidade? Mas como é que vai dar continuidade? A pessoa está num lugar, está num hospital, quem queira dar continuidade vai ter que ir, fazer e voltar. Quantas vezes? De preferência todo dia. O que é que acontece? Barrou. Travou. Então essa é uma necessidade que a gente tem real. Falando de um único caso, incrível, que me foi relatado agora durante esse intervalo. Agora, quantos casos existem? Não, mas a gente poderia fazer uma terapia à distância? Pode. Só que tem um vínculo, tem que ter um vínculo. E aí eu lembrei que no ano passado, no Encontro Mundial de Magnetizadores de Goiânia, que foi em maio do ano passado, eu apresentei um caso que eu estive envolvido numa terapia à distância. Foi de uma sobrinha minha que mora nos Estados Unidos e ela teve uma irritação, que essa irritação foi avançando, irritação de pele, e que primeiro ela teve nas axilas, depois ficou boa. Aí tempos depois voltou aqui tudo na região da genitália. E no dia que eu tomei conhecimento, estava tão grave de um jeito que ela já não conseguia andar, não conseguia colocar nenhum tipo de vestimenta em cima e ficava deitada num sofá com uma perna em cima, outra perna embaixo. E à medida que aquilo feria, quando cicatrizava, eram dores violentíssimas. E em 3 hospitais, 3 equipes médicas, ninguém determinou o que era. Ninguém sabia o que era. Mas disseram o pior: se não curar, vai morrer. Então é uma situação, você vai fazer como? O quê? Lá não tinha ninguém para aplicar um passe. Procura médica já estava, ela reside na Filadélfia. Quer dizer, não é um centro pequeno, é um centro com alto poder de terapia. Ninguém conseguia fazer nada. E o negócio era, vamos acompanhar aqui com cuidado e ver se não evolui, porque se a enfermidade avançar mais um pouco para dentro, aí contaminação geral e ela desencarna. O que era que eu podia fazer? Minha irmã me telefona apavorada e disse, vamos fazer uma tentativa de tratamento magnético. Como? Todo dia, uma hora marcada, a gente vai ficar. Entra em sintonia total e vamos fazer a terapia. Aí sim, usando um tanto quanto sonambulismo. E ela ficou boa. Ficou tão boa que 1 mês e meio depois ela estava fazendo na academia um jump, que é um negócio que você tem uns tênis que tem umas hastes e que pula. Aquilo pede um esforço das pernas, no movimento das pernas, fantástico. E ela me mandou o filme dela, mas se você acompanha dia a dia as fotos que ela me mandava, tem horas que, para quem não tem espírito forte de ver imagens, são imagens dantescas, não dá para ver. No dia que a gente fez um concentrado mais objetivo, eu avisei a ela, eu disse, olha, eu vou mexer só num lado da perna, porque pode dar consequências. E mexi na perna esquerda dela. Sem exagero, não é menor do que isso aqui que eu estou fazendo na mão. A placa da casca da ferida que fez na perna dela. Isso aqui. Indo aqui, pegando na entreperna, pegando a vulva, indo até o ânus, isso aqui tudo. Dos 2 lados. Era feio. E eu disse, olha, eu vou trabalhar uma perna.
Naquela noite ali, a gente ficou ali uns 25 a 30 minutos. E eu digo, olha, eu trabalhei, espero que fique melhor, mas pode doer, porque eu mexi muito. Quando foi de madrugada, ela foi para o hospital porque não aguentou de dor. Disse que doía tanto, mas quando ela foi levantar para ir para o hospital, caiu a placa toda, só desse lado. O outro lado que eu não mexi continuou intacto. Ou seja, não precisa de uma evidência maior da ação do magnetismo. Para mim não, para qualquer outra pessoa sim. E ela foi para ter que tomar remédio porque ela não suportou a dor, porque na hora que aquela casca toda caiu, isso aqui ficou tudo em carne viva. Literalmente, vivo. Só que aquilo dali, de forma natural, até que fechasse mesmo e passasse, aquilo duraria de 3 a 4 dias. No outro dia ela voltou do hospital já. Tomou analgésico, tomou injeção, passou, aliviou, mas quando ela chegou em casa no final da tarde, aquilo já estava tudo como, já não minava mais, como a gente diz, já não supurava nada e estava ali já começando a formar uma nova pele, não agora uma nova crosta. E ela disse, tio, e o senhor pode mexer na outra? Eu disse, hoje não, você acabou de voltar do hospital. Vamos fazer mais devagar, vamos deixar secar mais um pouco. E aí alguém pode perguntar, Jacó, como é que você faz isso? Aí eu digo, eu não sei, mas eu sei. Eu não sei porque eu não sei explicar, eu não sei traduzir em palavras, eu sei fazer, mas eu não sei dizer. Isso é difícil, como é? E aí volta para aquela questão que a gente falou lá no início do La Fontaine, falaram lá do La Fontaine. Mas eles não disseram como fazer. Sim, muitas vezes eu acho que eles nem sabiam como dizer. Agora, vou até fazer uma ressalva aqui que era para eu ter feito na hora. Deleuze, ele disse no livro dele tudo o que ele fazia e como ele fazia. Agora, você queria assim, eu fiz assim, um longitudinal, trazendo a mãozinha e levei a mãozinha. E isso ele não fez. Mas ele colocou tudo, com todos os nomes, foi quem melhor falou. Alguém escreveu para mim, dizendo que Deleuze não falou, então você não leu Deleuze. Ou você ainda não tem um conhecimento suficiente para entender o que foi que ele disse. Porque se Deleuze, ele ia visitar uma pessoa no interior, ele dizia, agora você vai fazer isso com seu filho, você vai fazer isso com a sua mulher, você vai fazer isso com seu marido, vai fazer tantas vezes e tanto tempo desse jeito. Se ele ensinou para as pessoas, por que ele não ensinaria nos livros? Agora, as pessoas querem um manual, assim. E isso ele não fez, nem ele, nem nenhum dos clássicos fizeram. A gente é quem tem que ler, entender, debulhar e chegar. O livro A Arte de Magnetizar, do La Fontaine, ele tem uma sequência já lá para o final do livro, em que ele fala ali de pelo menos umas 15 doenças, umas 15 enfermidades. Cefaleia, enfermidades inclusive que hoje tem outros nomes, né? Mas tem muita coisa, cefaleia, a cegueira, a surdo-mudez, e por aí afora, tem muitas doenças. A catalepsia, a letargia, nem isso ele fala o tempo inteiro. Mas se você não lê o livro com atenção, você vai chegar no final e dizer, mas ele não disse nada. Porque ele fala assim, nesse caso aqui eu fiz um arrastamento, e depois do arrastamento eu coloquei uma força nesse ponto. Pronto. Aí você vai ter que ter a noção de magnetismo para saber o que é colocar uma força e o que é fazer um arrastamento. Só que a gente não quer assim, a gente quer, eu fiz um arrastamento. Arrastamento é assim. Colocou uma força, o que é que ele quer dizer com isso? Isso. Não, aí é onde a gente tem que ir usando e descobrindo, porque se ele fazia, por que a gente não pode fazer? Então temos que ir buscar. Retificando, portanto, Deleuze diz, tanto que tem o capítulo que ele fala das dores, que não existe um capítulo mais lúcido do que aquele. No seminário do ano passado eu projetei aqui toda a sequência da maioria das dores que Deleuze dá como terapêutica. Mas se acredita que mesmo com aquele livro, tem muita gente que me escreve para perguntar, se você disse que Deleuze fez, eu tenho o livro, mas eu não achei. Eu digo, tá russo, porque se você não achou, onde é que você vai achar? Eu não sei. Porque para mim está lá e está muito claro.
Óbvio que alguém vai dizer, mas Jacó, você com tantos anos, com tanta experiência, você vai perceber melhor. Tudo bem, até aí eu concordo, mas você dizer que não está, que não tem, então você não está lendo, você está adivinhando o livro. Então, nós temos, no caso ali, eu sei o que eu fiz, mas eu não sei traduzir. Porque de repente eu coloco ali o fluido naquele lugar, depois eu trabalho. Algumas pessoas, quando me veem, em alguns casos, pensam que eu estou mediunizado, porque eu direciono os fluidos, às vezes movimentando, seja cercando o que está sendo projetado da palma, seja outras vezes projetando diretamente dos dígitos. E aí a pessoa diz, mas olha, peraí, olha como é que ele está fazendo? Ele não ensinou isso no livro, mas eu não sei ensinar isso em livro. Como é que eu vou dizer que nesse momento você pegou uma ferida desse jeito, aí você vai fazer assim? Não tem como. E depois não é só gestual, porque se fosse gestual era fácil, você curva, põe na mão e tira como um saca-rolha. Mas não é isso. E aí na outra perna dela eu fiz mais 2 dias, o que? Lei de destruição. Provoquei o ressecamento da outra capa. E aí o que aconteceu? Uma capa saiu inteira, a outra capa saiu em pedaços. Se eu tivesse tido esse raciocínio antes, ela não teria ido parar no hospital. Por outro lado, tecnicamente foi ótimo para mim, que eu aprendi 2 coisas. Eu aprendi a tirar uma casca de uma vez e aprendi que não é legal. É legal, mas tem um preço. O ideal é fazer como eu fiz na outra perna. Que aí ela me mandava foto mostrando, olha tio, saíram esses pedaços. Aí ela tirava a foto e a casca aqui no lençol, para mostrar assim, tipo, olha tio, caiu, eu não tirei não. E onde caía já não minava mais e reconstituía. É possível trabalhar à distância. Só que não é possível trabalhar à distância como quem faz uma brincadeira. Isso literalmente é uma sessão. Então você tem que ter o tempo de entrar em relação, o outro tem que estar em sintonia e tem que haver conexão real. Não é uma conexão imaginária. E a manipulação do fluido. Aí a gente já começa a colocar a objeção. Mas você não disse que quanto mais distante, mais o fluido é calmante? Ou seja, a gente já se impressiona com uma teoria correta, mas de aplicação objetiva. E aí eu digo, exatamente, tem que ser muito próximo. Mas você estava aqui em Natal e a pessoa está na Filadélfia. Não, o meu corpo ficou em Natal e ela estava, corpo e alma, na Filadélfia. Eu fui lá e lá eu trabalhei. E como é que você vai? Esse é um detalhe. É aquele clássico fenômeno chamado sonambulismo que se a gente desprezou o magnetismo, imagina o sonambulismo. Aí a gente perde o viés e perdemos essa potência. Aí depois lá de Goiânia, o que eu recebi de e-mail, sabe que eu estou com a minha mãe, estou com meu tio, estou com meu pai, estou com meu irmão, eu queria que você fizesse a mesma coisa. Eu digo, eu sinto muito, sinto de verdade. Mas se além de tudo que eu faço, eu tiver que fazer isso, aí eu não vou mais dormir, e aí eu vou desencarnar e não vai resolver. Então vamos, você faça, ou encontre alguém, peça alguém que faça. Ah, mas ninguém vai saber. Vai, porque eu também não sabia. Foi a primeira terapia que eu fiz de fato à distância, integralmente, começo, meio e fim. Da mesma maneira que quando meu filho nasceu com problema, eu nunca tinha aplicado um magnetismo numa criança pequena, muito menos num recém-nascido. Só que era meu filho. E o médico, eu já contei essa história, e o médico disse, se sobreviver vai ter vida vegetativa. Eu disse, tá bom, então vou fazer minha parte. Ele olhou para mim e ficou sem entender o que foi que eu disse. Eu podia muito bem dizer, eu nunca apliquei passe no recém-nascido, agora eu não tenho o que fazer. Não, eu vou aplicar um passe no recém-nascido e não vai ser um não, eu vou fazer quantos precisar. E quem conhece Giorgio, ele não veio hoje, mas amanhã ele vai estar aqui. Quem conhece Giorgio vai ver uma criança que ia ser, ou morrer ou ia ter vida vegetativa. E ele não tem absolutamente nenhuma deformidade, é uma criança inteiramente normal. Agora, ou você vai fazer, ou então sai da frente.
Quando eu falo com tanta ênfase no magnetismo, é por conta das muitas experiências que eu já vivi, muitas e graves. Algumas que eu tive medo. Eu digo, eu vou porque eu não tenho a quem pedir para ir no meu lugar. Então eu vou. Pronto. E vou. Mas depois que eu vou também, aí eu fui. Aí eu não me chame de volta não, porque aí eu já entrei na briga. Aí eu já não saio mais de jeito nenhum. Mas infelizmente eu não tenho disponibilidade, nem de tempo, nem de energia para atender todo mundo. Então, a gente tem duas propostas na vida, isso colocando no meu ângulo pessoal, restrito e absolutamente meu de vida. Ou você é teórico ou você é prático. Ser os dois é complicado, é difícil, principalmente numa área como esta. Quando eu saio, quando eu estou fazendo curso, quando eu estou trabalhando para isso, eu sou teórico. Porque se cada um me pedir, não, Jacó, dá só uma examinadazinha aqui. Não, Jacó, não, é só isso aqui, é só isso. Aí eu não consigo, porque eu não tenho energia para tudo. E não é por conta da idade, não, é porque é muita energia, muita. Quando eu estou para aplicar passos, aí eu estou para aplicar passos. Aí pode vir, aí pouco me incomoda. Pode vir quem vier, do jeito que vier, eu nem pergunto, deita. E vai. Mas não dá para ficar o tempo todo sendo os dois. É tanto que hoje praticamente eu só aplico passos aqui no Leão nas quartas-feiras e nem aplico muitos. Por quê? Porque das 9 às 10 eu fico na preparação do atendimento à distância e às vezes fico no atendimento à distância. Às vezes quando eu saio dali, eu saio já com tudo que eu tinha para consumir, já consumiu. Mas aí quando você chega aqui do lado de fora, aí tem A, B, C e D. Pelo menos esses 4 tem que ir. Aí eu vou. Mas às vezes nem é tão efetivo por conta do gasto que você tem. Mas vou para fazer, não vou para brincar não. Seja com quem for, eu vou. Tem algumas poucas pessoas aqui que já receberam tratamento comigo e sabem que quando eu vou, alma, amigos espirituais, o que tiver para vir, vai tudo junto, eu não deixo ninguém de fora, vem todo mundo num pacote só. E aí funciona. O magnetismo pede isso, pede doação real. Não é dar, é doar-se. Então você vai, esqueça o resto, vai e faça. Se for para não fazer, eu sugiro, é melhor nem começar, fique de fora. Algumas pessoas dizem para mim, já que você não deveria dizer isso não, porque você espanta as pessoas. Eu digo, não espanta não, a pessoa não pode depois dizer que foi enganada não. Magnetismo é jogo sério, é jogo pesado, é para quem está disposto. Não estou dizendo que todo mundo aqui vai ser magnetizador prático não, mas se quiserem entrar, não pensem que vão entrar numa brincadeira não, é peso pesado, porque você imagina você saber como resolver uma dor, não quero nem colocar nada grave, uma dor. A pessoa tem uma dor e que nada mais tira aquela dor, nada. E você chegar e dizer, eu vou tirar sua dor e tirar. Não existe uma coisa melhor no mundo do que isso. Imagina uma pessoa 5 dias com dor e nada, vai para o hospital, toma morfina, toma por raio e não passa. Aí você vai lá e diz, eu vou tirar sua dor, e tira. Tem um amigo nosso aqui presente que ele é meio que especializado em dor. Ele vai e tira. Não, mas é como? Chegou, soprou e passou? Não, é uns 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Mas depois quando terminar, você procura a dor, ela foi embora, você não acha ela tão cedo. Mas não é brincadeira, a dor é tua. Mas aquele investiu meia hora dele, com total empenho, abstração a tudo, para tirar a tua dor. Então, tem pessoas que conseguem tirar rápido, são raras, não é o comum. Tem pessoas que tiram dor com um toque, não é o comum. Imagina uma pessoa que não dorme. Por mais que você diga assim, eu não durmo bem, durmo muito pouco, mas não me faz falta, não faz falta. E como é que você está? Não, eu estou me sentindo improdutivo, eu estou me sentindo deslocado, então o sono não está lhe fazendo falta. E o que é que você faz? Toma remédio, mas do mesmo jeito. E o que é que você faz? Você toma um passe e dorme? Não, eu durmo assim mais ou menos, mas daqui a pouco eu acordo e já não durmo mais. Não, bom, mas não se preocupe não, isso é karma. Karma coisa nenhuma.
Está faltando é alguém testar, tentar, procurar, investigar e chegar no ponto. É instigante demais essa coisa do... Vocês viram que eu parei, porque eu vi quando o acordeão foi chegando, eu me segurei, mas ele me atacou. Eu vou até beber água, porque... Essa me lembrou do ferreiro que tinha aqui, aí com a Prudente Moraes. Eu tinha andando longe, não ia, passa o ferreiro. Mas você, independente disso, você tinha um primo que quando falava no centro espírita, ele falava assim. Você sabe do que eu estou falando. Ele fazia palestra regularmente. Era difícil a semana que ele não fizesse 2 ou 3. Meus irmãos,